Depois de um tempo de oração, partilha entre eu e o Padre, nós preparamos um roteiro para uma jornada através de um retiro quaresmal para que nós possamos viver de uma forma intensa, né, Padre, essa quaresma, diferente de tudo aquilo que a gente já viveu até hoje. Exato. Além daquelas mortificações tradicionais, daqueles exercícios de piedade que já são muito comuns na quaresma, a gente tem uma proposta para que você e nós façamos juntos, dia a dia, esta retomada de algumas devoções. E é sempre muito importante rezar juntos na quaresma, né? Claro que a igreja sempre recomenda a penitência, a mortificação, isso é sempre muito importante. Mas quando a gente faz todos juntos, isso tem um peso muito maior, né? Muito diferente a gente rezar, fazer um jejum todos juntos, rezar todos juntos a mesma oração. Isso ganha diante de Deus um mérito diferente, né? Em nosso favor. Então nós queremos juntos, né? O Padre, eu, junto com você, viver esse tempo. Nós vamos apresentar daqui a pouquinho, tá bom? A proposta, a gente quer convidar você a ficar com a gente um pouquinho nesse vídeo, como é de explicação, né, Padre? Isso. Não dá para ser tão rapidinho assim, mas fica aqui com a gente. E antes de explicar propriamente dito a proposta, queria perguntar pro Padre. Padre, a gente pode perguntar assim, mas fazer quaresma de novo? Vou fazer um retiro de novo, ou vou fazer penitência, vou fazer jejum de novo, todo ano a mesma coisa. Tem sentido? Para que serve? Por que esse retiro quaresmal? Por que tudo isso? Sempre que a gente fala do ano litúrgico, geralmente algumas pessoas usam o símbolo de um relógio para poder significar a passagem de um tempo para outro, e o relógio dá essa ideia de continuidade, né? Parece que sempre volta para o mesmo lugar. E não é a melhor maneira de falar do ano, né? O ano litúrgico, as celebrações que a gente vive, os mistérios de Cristo que a gente vive na nossa liturgia, seriam melhor representados por uma espiral. Porque circula, sim, mas nunca volta para o mesmo lugar, ela sempre progride, ela vai além. Então a quaresma desse ano não pode ser para mim o mesmo que foi a quaresma do ano passado. Eu preciso estar agora mais amadurecido, mais fortalecido na minha fé, com um progresso espiritual já sentido no mínimo que seja. Então, por que a quaresma de novo? Porque eu tenho ainda defeitos a corrigir na minha personalidade, no meu modo de pensar, de agir. E a quaresma é um tempo forte de conversão, de penitência, de preparação para a Páscoa. Nada melhor do que a quaresma para fazer essas correções que eu não consegui ainda na quaresma do ano passado. Então é um novo tempo, não para viver a mesma coisa, mas para viver um tempo, um kairos, né? O tempo da graça de Deus, o tempo de colher os frutos, né? Então não é apenas mais um relógio que volta para o mesmo lugar, é diferente, é uma espiral que me faz ir ao encontro de Cristo, né? Então essa é a razão de a gente viver de novo o tempo da quaresma, propondo aí agora de um jeito diferente a nossa jornada de oração, né? O nosso Retiro Quaresmal 2023. Então olha que bonito, se a sua quaresma, né? Ou se a nossa quaresma era um relógio onde a gente ia e voltava para o mesmo lugar, talvez sinalizando não um crescimento, né, mas uma acomodação, esse ano pode ser diferente e vai ser diferente se você vier caminhar aqui conosco, porque é a nossa caminhada espiritual, como o Padre disse. Padre, mas vamos falar para as pessoas então que estão ouvindo a gente, como nós vamos trabalhar, como vai ser esse retiro, porque tem diferença da quaresma de São Miguel. Aliás, assim, é tudo diferente, mas a proposta também é diferente, né, Padre? Isso. Nós vamos seguir o tempo litúrgico da igreja. A proposta principal é com base naquilo que é a proposta do tempo litúrgico. É um tempo de conversão, de penitência, de oração mais intensa, em vistas da Páscoa. Nós estamos caminhando para a cruz e para a ressurreição de Cristo, para celebrar esse grande mistério da nossa salvação. E nós vamos propor na nossa jornada aqui, dia a dia, uma devoção que talvez tenha sido um pouco mais esquecida, que foi recomendada por Nossa Senhora e que a gente quer fazer se você ainda não conhece. Fazer você conhecer e rezar conosco. A gente sabe que dia a dia a igreja tem já as suas devoções propostas. Por exemplo, segunda-feira é dia de rezar pelas almas. Então vamos fazer um momento de oração pelas almas do purgatório, oferecer o nosso sacrifício, a nossa penitência por esses irmãos que necessitam desse auxílio, né, para entrarem no céu. Então segunda-feira é o dia de rezar pelas almas, terça-feira é o dia dedicado ao anjo da guarda.
Você tem se relacionado bem com esse amigo que Deus lhe deu? Um amigo que nos acompanha desde o nascimento até a nossa entrada no céu. Às vezes ele fica como um amigo esquecido. Então o anjo da guarda será lembrado nas nossas terças-feiras. Será um momento de reflexão, de oração e assim sucessivamente. Tem o dia da Via Sacra, que é um exercício de piedade próprio da Quaresma. Tem o dia de nós retomarmos algumas aparições de Nossa Senhora e de rezarmos juntos algumas devoções que ela ensinou, que ela pediu. Então será uma jornada de oração intensa e de retomada dessas devoções para ajudar-nos espiritualmente e bem como ajudar toda a igreja, porque nós estamos fazendo isso, repito, no tempo litúrgico da igreja, na Quaresma, vivendo esse tempo de uma maneira própria. Essa proposta é nossa, mas nós estamos fazendo isso com toda a igreja. Padre, então quem está assim ouvindo essa explicação e já está pensando, nossa, é isso que eu quero, ou é isso que eu preciso. Então o senhor explica para nós como vai ser, como que as pessoas vão receber esses vídeos, se ela tem que fazer alguma inscrição, se vai ser gratuito ou não, para que eles possam então entender e vir fazer com a gente. Perfeito. A proposta desse ano até é um pouquinho diferente da Quaresma de São Miguel. Vai ser online também, não vai ser presencial. Você pode participar de onde quer que esteja. Tendo aí o seu celular, o computador e o acesso à internet, você consegue rezar conosco. Só que não será público. A visibilidade do nosso material será apenas para aqueles que tiverem antes feito a sua inscrição. Uma inscrição gratuita. Você tem aí também na descrição desse vídeo o formulário que você pode preencher para receber todos os dias, não só os vídeos, mas os materiais, os PDFs que a gente vai preparar para que você reze conosco. Então faça a sua inscrição preenchendo o formulário que está no link da descrição desse vídeo e você receberá dia a dia os materiais, seja texto escrito, o material do PDF para o seu horário espiritual, seja os vídeos com as reflexões e as orações de cada dia. Então é gratuito, online, basta você preencher o link que está aqui na descrição do vídeo. Então a partir de hoje, a partir de agora, nós estamos então convidando você para essa jornada quaresmal, para você se preparar, se decidir, e realmente pensar, olha, eu vou fazer um retiro. O padre disse, é online, mas isso, padre, não tira a profundidade do retiro, porque infelizmente a gente não poderia ficar ali, todos os dias da semana juntos no mesmo lugar, mas graças aos recursos que nós temos, nós vamos viver, porque a intensidade e o desejo está dentro do coração. Exato. E aí é que está, o grande benefício disso. Quantas pessoas mais a gente pode alcançar por esse meio? Se fosse presencial, ficaria ainda muito restrito. Sim. Nós restringimos só aos que vão fazer a sua inscrição porque realmente a gente quer um grupo comprometido com a sua própria conversão, com essa vida de progresso espiritual. Por isso é só para quem fizer a inscrição, atenção aqui. Mas ao mesmo tempo é mais amplo, mais possível do que o encontro presencial, entende? Então por essa razão foi o caminho que nós encontramos para estar com você, comprometido com a sua conversão, com a sua oração mais profunda, mas também estar em qualquer canto, em qualquer lugar através dos meios digitais. Se você está ouvindo tudo isso, e está tocando no seu coração, e você conhece pessoas, porque infelizmente, padre, tem muitas pessoas que às vezes têm algum preconceito com quaresma, com jejum, com penitência, acha que é muito pesado, que não dá conta, enfim, assim por diante. Então, se quem está ouvindo agora essa explicação se lembrar de alguém que talvez está afastado da igreja, que ainda não voltou para a missa, sei lá, que brigou com Deus, Às vezes acontece as coisas, a gente briga com quem não tem culpa das coisas, Brigou com Deus, enfim, ou você vê que a pessoa tá indo na missa, mas ainda está um pouco naquela mornidão, a vida dela está sem sentido, ela não está conseguindo rezar, às vezes as pessoas não conseguem rezar. O que eu vou rezar? Como eu vou rezar? Às vezes não consegue. Olha aqui, essa é uma oportunidade. Então, pega esse vídeo e compartilha com essas pessoas para que elas, vendo a proposta, possam fazer a inscrição também, padre? Nos dê essa chance, Aliás, dê essa chance a você mesmo e a nós como instrumentos de Deus para a sua conversão. Porque a gente, pelo menos nós padres que acompanhamos direção espiritual, ouvimos confissão, a gente tem testemunhos de pessoas que mudaram radicalmente a sua vida
porque acrescentaram à sua rotina o seu momento de oração. Sim. Então, era uma pessoa submergida pela loucura da correria de todo dia, e de repente ela percebeu que a vida não poderia continuar daquele jeito, ela estava se sufocando e não chegava a lugar nenhum. Então ela decidiu-se por colocar uma rotina de oração. Daí a importância da constância, né, da perseverança durante a jornada de oração. Então você também pode fazer essa mesma experiência de encontro profundo com Deus pela, entre aspas, rotina. Pela oração diária ali todos os dias durante a quaresma, você pode fazer um encontro profundo e talvez mudar também a sua vida, né? Então dê-nos essa chance de ser instrumentos de Deus para você no seu processo de conversão. Ou seja, você instrumento de Deus, como a Sandra disse, para alguém Sim. que talvez possa necessitar exatamente dessa proposta que a gente está oferecendo agora. Que bom. Padre, para a gente ir assim concluindo o vídeo, queria que o senhor dissesse alguns motivos ou algumas razões para a gente fazer essa quaresma, algo que pudesse assim, a gente ouvindo dizer, é isso que eu preciso, é esse o caminho, é essa a decisão que eu vou tomar. Principalmente a razão primeira é que a gente não seja afogado, né, pela família, pelo trabalho, pela sociedade. Então a gente vai ter um tempo de meditação, um tempo de oração. Isso faz bem para a saúde espiritual, em primeiro lugar, mas também para a saúde emocional. Né? Muita gente testemunha para nós, né, o benefício emocional. Pessoas que se libertaram do mal da ansiedade, porque tiveram o seu momento de oração, né, o seu momento de parada. Então essa é talvez a principal razão da gente estar insistindo que você participe conosco. Saúde espiritual é a sua salvação, é a salvação das nossas almas que nós estamos colocando aqui. E saúde emocional, saúde física, né? Os jejuns, as mortificações, tudo isso tem benefício físico também. Então veja, o equilíbrio do nosso ser, espiritual, emocional, mental, físico, tudo isso nós vamos colocar em ordem a partir desses exercícios de oração que a gente vai fazer juntos. Retomando, como eu disse, a contemplação da cruz de Cristo, a via sacra, né? O passo a passo com Jesus a caminho do Calvário, a oração do terço, né? A oração ao anjo da guarda, a oração pelas almas. Veja quantas ferramentas, né, nós temos à nossa disposição e vamos aproveitar ao longo deste tempo para encontrar esse equilíbrio humano tão necessário para os nossos tempos, né? Para nós que vivemos aí um tempo muito tumultuado em todos os sentidos. E a cada dia também, por exemplo, quando nós formos rezar o terço pelas almas, o Senhor também vai trazer uma reflexão, uma explicação, que nós vamos aprender muita coisa, e isso também vai nos libertar, talvez, de pensamentos errados, de coisas que a gente aprendeu, às vezes, né, até às vezes dores na nossa alma por conta de coisas que a gente aprendeu errado, né? Ou enfim. Mas a gente vai aprender isso, também vai libertar a gente, né? Com certeza, né? À luz da verdade, daquilo que é a doutrina da igreja, a nossa fé católica, iluminando essas áreas todas da nossa vida. Então a verdade vos libertará, como disse Jesus no Evangelho de São João, né? Então exatamente por isso também haverá, além dos momentos de oração, um momento de reflexão. Então é importante que você nos acompanhe diariamente para sentir todos esses benefícios, né, na sua vida diariamente. E aí é que está, né? 40 é um número simbólico, é o tempo de uma vida, mas até falando em desenvolvimento pessoal, 40 é o tempo necessário para a mudança de um hábito. Nós falamos disso já na Quaresma de São Miguel e retomamos agora. É o tempo suficiente para você corrigir um erro ou para você potencializar uma virtude. Então 40 é o tempo suficiente. Claro que depois você pode continuar com isso, né? Se perceber os benefícios, continue. Não abandone a prática de oração, a prática da mortificação, da penitência, porque isso estará fazendo bem a você em todos os sentidos. Então eu, o padre, eu, junto com você queremos viver esse tempo tão forte, né? Então você que está sentindo mesmo esse chamado no seu coração, diga sim, né? Sei que dá medo, né? Será que eu vou conseguir? Aquelas coisas de sempre, né? Vai porque a graça de Deus já está conosco, né? Já está nos convidando. Os vídeos vão ser postados bem cedinho, para quem quiser já aproveitar,
fazer uma penitência no horário, né? Então, bem cedinho mesmo, eu acredito que entre 4 e 4 e meia da manhã, os vídeos vão ser postados, até para você poder, às vezes, rezar antes do dia começar, né? Se for melhor para você. Então, todo dia, o vídeo de oração, o material que o padre vai mandar, e só vai receber esse material, então, quem tiver inscrito, né? E fazer parte, então, desse grupo. E nós vamos começar dia 22 de fevereiro, quarta-feira de cinzas. A gente já começa assim, tá bom? Então, aproveita, compartilha e já vai aí preenchendo o formulário gratuito, eu repito, para você fazer parte dessa caminhada quaresmal. Padre, eu queria pedir, o senhor tem mais alguma coisa para dizer? Não, acho que para essa introdução já bastam essas informações. Queria pedir que o senhor fizesse uma oração e desse-nos a bênção, porque a gente sabe que é assim, o desejo vem desperto. A gente fala, nossa, eu vou. Daqui um pouco, dali outro pouco, a gente começa a esfriar, um monte de coisa vem. Enfim, a tentação também, né, vem. Então, para que tudo isso que foi despertado no nosso coração agora, né, pela motivação que o Senhor fez, até pelo Espírito Santo que está aqui, né, conduzindo tudo isso e tocando e chamando, faz um momento de oração para nós, abençoa a cada um de nós para que tudo que a gente sentiu agora, esse desejo que foi despertado no nosso coração, possa se tornar realidade, fazendo a inscrição, e não só fazendo a inscrição, fazendo também essa caminhada de oração. Isso, a inscrição é só o primeiro passo de uma grande jornada que a gente tem pela frente. E justamente para conseguir êxito, né, e para chegar ao final desta jornada de oração, é que agora nós nos colocamos diante de Deus para pedir sua graça, pedir a luz, a força do Divino Espírito Santo, a nos motivar e a nos conduzir, a nos sustentar nos nossos bons propósitos para a quaresma desse ano. Que seja, pela graça de Deus, uma quaresma como nunca antes vivida em nossa vida. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Compartilhe o vídeo. Se você não é inscrito no canal da comunidade, já entra lá, se inscreve, preenche o formulário. E logo mais nós vamos estar juntos com a graça de Deus, né, Pai? E esperamos você. Isso, até lá. Ninguém te ama.